Edu, a gente estava olhando hoje a tabela de São Paulo e, por exemplo, do Grêmio. A diferença entre ambos é importante, são alguns pontos. Mas não dá para comparar a dificuldade da caminhada de um com a do outro. E por que a gente está falando desses dois? Porque eles se trombam na rodada 35 e podem já se trombar com o Grêmio em ritmo de aproximação. A situação é muito complicada do São Paulo, Edu. Estou aqui na porta do CT, na zona oeste da capital paulista. Era para estar rolando um treino aqui agora. Porém, como São Paulo voltou de madrugada de Fortaleza, chegou no meio, quase no final da madrugada, a comissão técnica resolveu dar folga para os jogadores e marcar a reapresentação para amanhã. Serão 2 treinos, 2 atividades até o confronto contra a equipe do Flamengo, domingo no Morumbi. Primeira vez que o Rogério vai enfrentar o Flamengo depois da sua saída de técnico rubro-negro. Aliás, o Rogério enfrentou o São Paulo nessa temporada no Morumbi pelo Flamengo. Na última rodada do Brasileirão, perdeu por 2-1, mas levou o título. Bem, você falou sobre tabela e aí a gente tem que analisar o São Paulo de 2 formas. Há 4 pontos do G8, que provavelmente vai acontecer. Então ele tem 38, tem 42, o 8º colocado, e 5 pontos acima do Juventude, que tem 33. O Grêmio está lá atrás com 29, são mais 4 pontos, são 9. A diferença é grande. Porém, embora a distância para o G8 seja menor do que para o Z4, hoje a preocupação, sem dúvida alguma, é com o Z4. Porque o São Paulo não apresenta um futebol que possa justificar que é mais fácil tirar 4 pontos do que baixar 5. Então, o torcedor do São Paulo está muito preocupado, o Rogério Ceni também está muito preocupado. A gente separou aqui uma sonora do Rogério Ceni falando um pouquinho sobre essa situação e até sobre um prejuízo. E o Rogério deu uma cutucadinha também. Vamos acompanhar. 45 pontos. Faltam 7 rodadas. Eu acho que fica meio. Nós estamos hoje mais ou menos no intermediário entre as 2 brigas. A distância entre pré-Libertadores e entre rebaixamento acho que é mais ou menos a mesma. Eu não parei para ver a tabela ainda pós-jogo do campeonato. Não vou me referir a uma coisa nem outra. Nós estamos aqui para tentar fazer o São Paulo jogar o melhor futebol possível, sair de uma situação que era muito incômoda quando a gente chegou aqui. E prejuízo, pelo que eu sei, já tem prejuízo aqui há bastante tempo, né? Há anos atrás o prejuízo parece que... Eu lembro que eu saí daqui tinha 150 milhões em dívida. 4 anos atrás, hoje acho que tem 600 milhões em dívida. Então, o prejuízo vem aumentando ano após ano. Claro que seria sempre gostoso ver São Paulo jogando Libertadores. Eu espero que a gente brigue ainda nas últimas rodadas por isso. Mas não temos que somar pontos. Só um cara que passou a vida no São Paulo pode falar isso na coletiva. Olha, eu saí, a dívida era de 150, em 4 anos ela foi para 600. Rogério então falou, prejuízo não é culpa minha que estou voltando agora, se não for para a próxima Libertadores. Estou tentando aqui. Tirou o seu corpo. Falou, o problema é interno, é estrutural do São Paulo, de administrações. Não é meu esse prejuízo por enquanto. Então, Rogério, mas você percebeu, Felipe e os nossos comentaristas também, o tom não é de otimismo, não é de pensar em G8, o tom é de se preocupar com Z4. E aí, teve uma mudança de tabela com desmembramento por parte da CBF, que eu acho, Felipe, que favoreceu o São Paulo. Você citou o jogo contra o Grêmio. Esse jogo seria daqui a 4 rodadas. Seria São Paulo e Flamengo, está confirmado domingo. Depois São Paulo e Palmeiras, na quarta-feira que vem no Allianz. Aí o São Paulo fica uma semana sem jogar, joga com o Atlético Paranaense na outra quarta. E aí seria o jogo com o Grêmio. Só que com a modificação da tabela, antes do jogo do Grêmio, São Paulo vai ter Sport e Juventude no Morumbi. E talvez sejam os 6 pontos necessários para que quando ele chegue para jogar contra o Grêmio, na penúltima rodada para ele, São Paulo, e a última será com o América também fora de casa, ele não esteja numa situação perigosa. Pode ser, depende muito da evolução do time, depende muito do futebol do time. O Benítez fez o gol de empate, o Benítez não tem sido titular há muito tempo. Aliás, a última partida como titular do Benítez, que se colocou o Benítez como titular, com chance dele conquistar a torcida, foi a derrota para o Fortaleza na Copa do Brasil. Ele jogou muito mal e dali para frente com o Crespo e agora com o Rogério não consegue se fixar como titular. Mas o São Paulo tem muitos desfalques no meio de campo. Tem Luan, que está machucado, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor suspensos. E o Benítez pode dar uma oportunidade do São Paulo ser mais ofensivo contra o Flamengo. O Rogério falou um pouquinho sobre isso. Bom, o Benítez é um jogador de armação, né? Ele propriamente, ele não tem acho que tantos gols assim, né? Eu não sei exatamente no todo, né? Mas ele comigo foi o primeiro gol, ele não é um jogador artilheiro. Mas a única maneira seria você tirar um zagueiro para colocar mais um jogador de meio campo, um jogador de frente.
Se você pega um time muito alto, você tem que abrir mão da altura, sofre na bola parada, que decide muitos jogos. Aliás, contra nós decidiu, as 2 derrotas foram decididas em bola parada contra a gente. Verdade. Então é um dilema. E como nós não temos, em tese, pontas, né, fica mais difícil ainda você decidir, porque você fica sem a velocidade. Mas nós vamos estudar. Vamos pensar no Flamengo, agora começar a pensar a partir de amanhã. E sexta e sábado tentar encontrar uma equipe que consiga machucar um pouco mais o adversário na parte ofensiva. Bem, essa foi a tônica da entrevista dele. Falou muito que a característica do elenco não é de velocidade, a montagem do elenco foi errada na concepção do Rogério e que falta homem de velocidade. Ele vai ter a volta do Rigoni, que não é assim um velocista, mas dá um pouco mais de força ao lado ofensivo do São Paulo, que continua tendo o segundo pior ataque do campeonato ao lado do Atlético Goianiense, com 24 gols marcados. E fica essa dúvida se o Benítez vai no meio de campo, se vai o Gabriel Neves e se ele mantém 3 zagueiros ou joga só com 2, uma vez que o Arboleda segue de fora servindo a seleção do Equador. Vamos colocar na tela o que seria essa sequência de São Paulo e Grêmio. A informação do Edu Afonso é muito bacana, é muito importante. Aquela mudança de data que empurrou o jogo Grêmio e São Paulo. Olha como seria para eu jogar para o Silas. O Grêmio pega o América Mineiro, que faz ótimo brasileiro. Há muito tempo não é um jogo fácil e garantido, ainda mais fora. Red Bull Bragantino em casa, na semana que o Red Bull Bragantino decide a Sul-Americana. Ou seja, provavelmente time reserva. Chapecoense fora, Lanterna, Bahia fora, são todos confrontos diretos e não são fáceis, não é isso. Mas olha o São Paulo, Flamengo em casa, Palmeiras fora, aí o Atlético Paranaense em casa, na semana seguinte a decisão na Sul-Americana, e aí vem o Sport em casa, e aí, como disse o Eduardo Afonso, tem essa questão de ter o Juventude também no caminho. Silas, o que eu queria jogar para você é o seguinte: Palmeiras ficou 4 jogos sem vencer, aí, quebra-quebra, muro pichado, Abel, nós da imprensa também pesando a mão, o Corinthians, quando não embalou, tava, vai ser G4, vai ser G4, aí perde 2 jogos, tem que derrubar o Silvinho. E eu não vejo isso com o São Paulo. O Antero falou uma vez aqui que a gente pega leve com o São Paulo. Aí eu te pergunto, a gente pega leve com o São Paulo ou o São Paulo vem em baixa há alguns anos, o que é preocupante, o que eu vou falar, que passa a virar quase a realidade? É quase como se não houvesse uma expectativa melhor do que o que a gente está vendo nessa temporada. A gente já não vê, né, Felipe, equipes, por exemplo, do meio da tabela respeitando mais o São Paulo. A gente não vê um Cuiabá que acabou de subir respeitando o São Paulo. O Fortaleza, como você mesmo disse, tem ganho do São Paulo nos últimos jogos. Agora, olha o gol infantil que o São Paulo toma. Isso são situações... Agora, esse gol aí, se a gente observar bem, quem são os dois que estão lá na beirada marcando o cruzamento? Marquinhos e Bruno Alves. Ou seja, foi bem no momento que o Rogério Ceni tirou o Igor Vinícius. Eu não sei se o Igor Vinícius pediu para sair. Agora, tirou um lateral, deixou praticamente o Bruno Alves aberto lá na direita e colocou o Marquinhos para fazer a ala. 2 jogadores que não estão acostumados a jogar ali daquele lado. O Bruno Alves um pouquinho, mas tem jogado mais do lado esquerdo do que do lado direito e acabou tomando o gol. Então, assim, eu vejo que o São Paulo não vem jogando bem. Defendo o Benítez. Assim, fiquei feliz que o Lisieiro não estava em campo ontem no momento da falta, rapaz. Porque no jogo, eu não lembro contra quem foi, o Lisieiro tirou a bola das mãos do Benítez para o Igor Gomes bater a falta. E o Benítez já provou que é mais batedor de falta do que o Igor Gomes. Tudo bem, poderia ter sido o Vitor Bueno, que fez aquele golaço contra o Grêmio de falta na vitória do São Paulo, que depois acabou o Igor Gomes fazendo o segundo gol, mas ali, o batedor de falta, o número 10, o cara que pensa, o cara que estão tentando colocar em cima do Benítez uma fama de que não aguenta correr, coisa que eu não vejo. Um jogador que joga para frente, um jogador que leva muita pancada. Agora, o Sport tem 2 jogos a mais, praticamente, então não vejo o Sport Recife, eu não vejo muita dificuldade. O São Paulo precisa se concentrar nesses 2 jogos agora, Flamengo e Palmeiras. Porque com vitórias ou com não derrota nesses 2 jogos, aí depois sim, ele tem o Atlético Paranaense, como você disse, às vésperas de uma final, e que já está poupando, o Alberto Valentim, técnico do Atlético Paranaense, já está poupando seus jogadores, principalmente, né, os principais, Nicão, que é um jogador fundamental, ele já está poupando, e depois o Sport Recife, numa situação já, talvez uma situação já até rebaixada. Por que não? Daqui a 3 jogos, né?
O Edu Afonso bateu na tecla que é curiosa. Primeiro, né? O que o Rogério Ceni falou na coletiva, só um cara com a envergadura dele como ídolo, como atleta, nem como técnico, para falar o que falou e ficar numa boa. Essa coisa, há 4 anos eu estava aqui, tinha essa dívida de 150 milhões, agora está 600. E esse papel de ídolo você também tem. Quando você olha ali as entranhas do clube, o lado interno, sabe? Corredores de Morumbi, tô falando de clube e de estádio e tudo mais, as pessoas que você conversa... Tem luz no fim do túnel para esse tricolor, Silas? Olha, Felipe, eu acho que o Rogério primeiro não precisa ficar se defendendo. Como você mesmo disse, para mim, ele é o maior ídolo do clube da história, então ele não precisa ficar se defendendo. Acho que ele tem que fazer o papel dele, trabalhar o time, né? Eu converso com muita gente lá, todo mundo fala que o trabalho dele é muito bom. Está sofrendo também, assim como o Renato Gaúcho também está sofrendo com as questões de lesões, jogadores na seleção, os jogadores rápidos, principalmente do São Paulo, né? O Rigoni, que é a grande esperança do torcedor hoje, fora. Marquinhos também deu um pouco de ilusão e agora está voltando. Acho que ele precisa contar com esses jogadores. E depois terminar esse ano da melhor maneira que ele puder e aguardar e fazer o time dele para o ano que vem. Porque ele tem moral para pedir jogadores, ele tem fórmulas de conseguir bons jogadores, mesmo de repente sem usar dinheiro. São Paulo tem muito ativo, tem muito jogador que pode colocar na troca para trazer grandes jogadores e formar o time dele, que não sei se vai ser melhor do que esse, mas pelo menos vai ter a cara dele, Rogério. E aí, pessoal, o que vocês acharam das últimas informações de Eduardo Afonso? Mas o melhor é os comentários de Silas, um ídolo tricolor que defendeu o Benítez com unhas e dentes, hein? E por que não? Dá uma oportunidade para a Argentina no jogo contra o Flamengo, para ver se aguenta os 90 minutos e ver o que acontece. Porque o meio de campo do São Paulo é um deserto na criação, não sai nada. E com o Benítez sempre sai alguma coisa. Perde muita bola, se enrola, mas porque ele tenta. Pelo menos é o único que tenta ir para frente. Então por que não? Falando em ídolo de Silas, vou passar para outro ídolo, Rogério Ceni, nosso atual treinador. Rapaz, soltou, hein? Soltou o verbo, hein? E foi direto. Gestão Leco. Ué, saiu com 150, tá com 600 milhões. E também deu um pitaco no planejamento. Eu não tenho ponta. Como é que eu vou trabalhar a jogada de velocidade? Então o Rogério Ceni começa a abrir as asinhas, demonstrando aí insatisfação. E lembrando que se ele conseguir terminar bem com o São Paulo, principalmente na Série A, mas conseguir algo mais, aí vai ser ele, junto a Maurício Ramalho e a comissão técnica, que irão montar o elenco para o ano que vem. E aí Belmonte deixou claro em entrevista para Mauro César que não haverá contratações bombásticas. E possivelmente o São Paulo terá condições piores do que esse ano para contratar, a não ser que venda os jovens valores que já estão sendo sondados, como o Luan pelo Porto e o Nestor pela Major League Soccer e futebol inglês. Então, terminando o Campeonato Brasileiro, abre-se a janela europeia e vamos ver aí qual é a realidade desse zuns. Mas o Rogério Ceni vai ter dificuldades para montar o elenco. O São Paulo tem muitas peças, então reformulação passa também pela troca, pela rescisão e pela venda de jogadores. E tomara que nessa barca esteja Éder, Vitor Bueno, Pablo, Igor Vinícius, William, Rojas, Galeano. E eu vou ficar até amanhã falando porque tem gente para burro, né? E que utilize a base. Se for para contratar, para compor, que traga da base. Contrate jogador para jogar. Mas não tem como contratar grandes jogadores, mas pelo menos grandes promessas. Por exemplo, tem um volante muito bom do Fortaleza, o Ronald. O Benevenuto lá com o São Paulo tá de jogo e jogou bem também. Por que não? Já que não dá pra contratar nenhum craque. E também sem esquecer de um goleiro, pelo amor de Deus, porque o Volpi, vamos ser sinceros, né? Então é isso, pessoal. Como eu sempre digo, se tem São Paulo, tem novidade, então tem notícia no canal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal. E para ficar ligado nos novos vídeos, ativa o sininho e, se puder, também deixa o like, tá ok? Uma ótima sexta-feira a todos. Domingo tem São Paulo e Flamengo no Morumbi. E até lá tem muito vídeo no canal, tá ok? Então é isso. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.